meu querido amigo José Manuel Mendes, à sua maneira também uma presença viva e evocativa de um tempo que não só não desapareceu da nossa memória, como reganhou atualidade no instante que vivemos. Aliás, eu quereria, em primeiro lugar, saudar na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal e, naturalmente, do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, do Sr. Vice-Presidente entusiasta deste projeto e todos os autarcas, o que é uma grande jornada patriótica, mas que é um símbolo da anfitrionia desta terra, da maneira de ser da terra e das gentes. Queria depois, a propósito da evocação aqui feita pelo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, dizer que é difícil dizer mais do que ele disse. E por isso hesitei e hesito sobre o seguir o guião que me propunha respeitar ou o discretear acerca de Fernando Namora. E vou seguir uma via intermédia que é sempre a pior, que é tomar o guião e sobre ele, com isso, prendendo-nos mais uns minutos do que estava previsto, improvisar aqui e ali. Muitos de nós se lembram do tempo em que Fernando Namora era um dos escritores mais conhecidos, mais lidos e mais traduzidos. A exposição, aliás, revela à saciedade. A mim, marcou muito, porque o, por assim dizer, seu apogeu coincidiu com a minha adolescência. Não havia ainda a categoria social da juventude. Com a minha adolescência. E converteu-me em seu leitor e admirador, confesso. O que me valeu grandes debates com os meus contemporâneos. E hoje, 30 anos após a sua morte e no centenário do seu nascimento, há como que uma obrigação moral de recordar quem tanto foi esquecido ou pareceu esquecido, tal como parecem esquecidos tantos outros dos grandes escritores portugueses, de José Rodrigues Miguéis a Rubenão, por exemplo. Depois, sobretudo, a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, sobre o autor e a obra, caiu como que um manto pesado, denso, absoluto de esquecimento. Éramos poucos aqueles que dele falávamos e o recordávamos. Como se não tivesse havido uma presença, e uma presença significativa, no nosso panorama literário. Até que a fidelidade dos amigos e admiradores e o muito recente início da reedição da sua vasta obra veio trazer a novas e a novíssimas gerações o que desconheciam quase por completo. Estamos aqui neste encontro evocativo, mas por igual prospectivo, para contrariar esse esquecimento. É para contrariar esse esquecimento que existe a Casa Museu Fernando Namora. E é para contrariar o esquecimento que precisamente a Editorial Caminho chamou a si a missão benfazeja de reeditar a produção completa do escritor. Para o bem e para o mal, se é que de mal se trata, Namora foi um homem e um autor do seu tempo. Como aconteceu com tantos autores da geração de 1940, havia nos seus livros uma tentativa de descrição do país. O tal inventariar de que nos falou José Manuel Mendes, do país
do estado das coisas e do estado das gentes. Médico de profissão, Namora não escreveu apenas retalhos da vida de um médico, mas fragmentos de muitas vidas. Com quem? O aluno de medicina e depois o médico. E o médico com várias vidas, tantas quantas aquelas paragens de Portugal em que exerceu a sua clínica. Com todos esses com quem conviveu, fossem estudantes, mineiros, pacientes mais pobres ou mais medianos, interlocutores do seu cotidiano, muitos dos quais habitando aquelas sombras tão usuais nas sociedades fechadas e voluntária ou involuntariamente classistas. Porque Portugal assim era. O Portugal urbano e o Portugal dito rural. Assim era nos anos 40, nos anos 50 e nos anos 60. Formado em Coimbra, como sabemos todos, Namora trabalhou durante anos um pouco por toda a parte, sobretudo na Beira Baixa e no Alentejo. E depois no Instituto Português de Oncologia em Lisboa. Tal como Ferreira de Castro ou Miguel Torga, ou boa parte dos seus companheiros de geração, os genericamente designados neorrealistas, sabia do que falava e falava do que sabia. Fazia trabalho de campo e fez desse trabalho o seu trabalho literário. Por outras palavras, o que vivia, escrevia. Escrevia com a crueza do diagnóstico e o rigor da terapêutica do seu munus clínico. E a sua escrita era, de algum modo, um exercício diário, o mais preso possível à descrição da sua vida. Já estamos suficientemente distantes da questão do neorrealismo português, distantes do Portugal de então, das polémicas de então, das divergências estéticas e políticas, para podermos reconhecer que houve nesses autores de meio do século um compromisso que, sendo muitas vezes ideológico, era também testemunhal e, portanto, ético. É possível que em alguns deles a vertente testemunhal perdesse de vista ou relativizasse a preocupação puramente estilística. Embora cada caso seja um caso. E sabemos como, por um lado, Carlos de Oliveira se dedicou a uma reescrita exigente da sua obra em prosa e verso. Mas também Namora corrigindo de edição para edição aquilo que fora, sobretudo, a sua obra de juventude. Mas em Namora vale a pena insistir, não apenas nos testemunhos, mas também numa noção de empatia e decência. Empatia, expressão hoje muito utilizada. Decência, um pouco fora de época. E também de maleabilidade de registro. Maleabilidade, aliás, do seu próprio registro. Habitualmente menos sublinhada do que o debate que foi feito durante cerca de 20 anos acerca do refinamento estilístico da sua obra. E ainda assim, haveria a dizer dessa prosa aquilo que notou Oscar Lopes, num texto de 1957, que fala, a propósito dos livros vindos a lume nessa década, de um novo temperamento, humor e atmosfera física. As expressões são de Oscar Lopes. Cito: o começo de A Noite e a Madrugada é inesquecível, como expressão do fare niente do largo soalheiro e taberna de aldeia.
e a técnica de mistificação do Loas e do Vieirinha em O Trigo e o Joio pertence à melhor escola do picaresco. A gente desfruta-os, é o termo, como aos paisanos de Steinbeck ou aos brancos miseráveis do Kentucky de Caldwell. Fim de citação. Ou seja, um livro do seu tempo, no melhor sentido do termo. Partindo, como tanta gente, como quase toda a gente naquele período, de um naturalismo, e o naturalismo também na sua personalidade pictórica, mas que na ficção portuguesa foi tendo vários matizes, incluindo um cunho marxista importante, Fernando Namora fez a sua obra evoluir para outras formas de análise social, rurais como urbanas, populares e burguesas, existenciais ou existencialistas. Um pouco como aconteceu com Virgílio Ferreira, este em registro mais filosófico e introspectivo. E aqui podemos destacar um romance, que ainda hoje se lê em simultâneo como um romance de época e como um retrato de uma determinada angústia portuguesa e de uma determinada angústia humana. Refiro-me a Domingo à Tarde, de 1961. Uma das melhores introduções à obra de Namora e que inclusive mereceu uma das boas adaptações cinematográficas portuguesas pela mão de António Macedo. Mas podemos acrescentar ainda que as últimas décadas da carreira de Fernando Namora adensaram o traço poético, que não era estranho ao autor, que fizera parte do grupo do Novo Cancioneiro e se estreara com um livro de poemas. E que os vários volumes de cadernos de um escritor merecem bem ser reeditados e relidos, porque neles Namora nos deixou um dos mais originais contributos da sua obra, entre o ensaio, o livro de viagens, o diário e a investigação sociológica de um sino na montanha de 68, a jornal sem data, 20 anos depois. Um centenário que é uma comemoração, pode ser também uma descoberta, quando afinal descobrimos autores que julgávamos conhecer bem. Fernando Namora é um desses casos, e para isso não há melhor homenagem do que voltarmos a ter livros seus nas livrarias. Livros em que descobriremos, como disse Oscar Lopes, que o realismo é uma coisa bem complicada. Uma coisa que todos sabemos o que é quando nos não perguntam, mas que quando nos perguntam não sabemos dizer, ou pelo menos não sabemos dizer bem. E descobriremos ainda que não há fronteiras doutrinárias ou ideológicas para se gostar ou desgostar de obras como de pessoas. Por isso, o adolescente dos anos 60, nascido e formado na direita portuguesa, nunca se esqueceu daquilo que com Fernando Namora aprendeu e aprendeu a descobrir. Por isso, o Presidente da República destes idos espera que muitos mais compatriotas descubram que existiu um Portugal anos 40, 50, 60 e 70. E que uma parte desse Portugal mereceu o retrato vivo de um médico, também médico de almas, chamado Fernando Namora. E poderia ter ficado por aqui, talvez devesse ter ficado por aqui, mas acrescento 2 apontamentos próprios da heterodoxia de quem vos fala. O primeiro é o de recordar alguém que, se pudesse ter escolhido a sua vida e o termo da sua vida, teria adorado aqui estar no momento deste centenário, o Presidente Mário Soares. Tenho a certeza que teria
adorado poder dar o seu testemunho pessoal de uma convivência e de uma admiração de muitos anos. E o segundo, para vos dizer, por falar em Presidente Mário Soares, que tendo Fernando Namora sido condecorado pelo Presidente Ramalhianos com o grande oficialato da Ordem de Santiago de Espada e pelo Presidente Mário Soares com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, falta apenas, mas para isso vos convoco a irem, força do centralismo tradicional deste país, até Belém, falta apenas que o atual Presidente condecore Fernando Namora com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, porque à sua forma lutou pela liberdade em Portugal.